eu prometi antes, agora na nossa programação teremos uma conversa extremamente relevante sobre a importância das instâncias jurídicas e também a ética e seu papel no apoio a empreendedores, gestores e também o nosso ecossistema de negócios. E para conduzir essa discussão, eu convido ao nosso palco, já agradecendo pela participação, o professor e advogado Dr. João Batista de Carvalho, que é procurador jurídico-geral da Ânima Educação, presidente da EBRAD, Escola Brasileira de Direito, e também presidente da Faculdade de Direito Milton Campos. Então, João Batista, por favor. E também gostaria de chamar ao palco o Marco Aurélio de Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que esteve em exercício entre 1990 e 2021 e deixou, né, ministro, um longo trabalho para nós, né? Um legado imenso aí para o nosso Brasil. Ex-presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, em 3 mandatos, o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, presidente do Instituto Uniceup de Cidadania. Então, muito obrigada, ministro, pelo seu tempo, por estar conosco. E também muito obrigada, doutor João. Seja muito bem-vinda para mediar essa conversa. Obrigada a vocês. Tá bom? Ministro, pronto. Olá, boa tarde a todos. Uma alegria enorme estar aqui essa tarde, nesse palco tão maravilhoso, na nossa HSM+, o maior evento de educação corporativa da América Latina, né? E aqui no painel da EBRAD, da Escola Brasileira de Direito, recebendo ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio é um dos maiores juristas do Brasil e do mundo, uma personalidade ímpar, tem uma sinceridade enorme, uma coragem, hoje, seguramente, um pilar da democracia brasileira e... Opa, o celular está caindo. E vai ser uma alegria para nós poder ouvi-lo, tentar elucidar os enigmas que nos aguardam, não é, ministro? Nós estamos aqui num ambiente, enfim, de empreendedores, um ambiente de negócios, e todos estão aqui ávidos por saber como é que andaremos daqui por diante, não é? Tem temas palpitantes que estão aí na ordem do dia, que, obviamente, guardam uma certa insegurança, essa insegurança jurídica, a crise entre poderes, um eventual ativismo judicial, insegurança jurídica, e como é que isso tudo repercute no ambiente econômico, no ambiente de negócios. Então, eu queria agradecer imensamente sua presença, dizer que é uma honra, uma alegria enorme para nós poder recebê-lo aqui e poder compartilhar com seus ensinamentos. Muito obrigado, Excelência. João Batista, é um prazer muito grande estar aqui, e o convite realizado por você revela que estou aposentado como juiz, depois de 42 anos em colegiado julgador, tentando servir aos concidadãos, mas não inativo. Continuo, não voltei à advocacia, restabeleci a minha inscrição na seccional do Rio de Janeiro, é um número muito baixo, 21.631, mas não para advogar propriamente dito, para estar no balcão das secretarias, mas para emitir pareceres, a partir de alguma experiência angariada nesses muitos anos de magistratura e alguns do Ministério Público. É o ministro Marco Aurélio que, puxa vida, é expoente do Supremo e provavelmente o ministro que mais tempo ficou na corte, não é? Pelo menos pelas contas que fizemos, foram mais de 30 anos, não é, Excelência? 31 anos, e digo a você que houve até um diálogo interessante, porque quando saiu a PEC da Bengala, eu estava preparadíssimo para deixar a judicatura, o cargo de juiz, em 2016, aos 70 anos. Fui indagado se me valeria
da denominada PEC da Bengala. E eu disse que me valeria, desde que não precisasse de uma bengala. E até hoje não preciso da bengala. Olha, o ministro Marco Aurélio tem uma saúde de ferro, é um menino, né? E ainda anda na sua motocicleta, enfim, hábitos muito saudáveis, é uma personalidade incrível. Foi quantas vezes, ministro, presidente do Supremo? Como? Quantas vezes o senhor foi presidente, ocupou a presidência? No Supremo não, porque no Supremo nós tivemos a modificação da composição e a alternância. É candidato à presidência, um rodízio, o mais antigo que ainda não foi presidente. Mas quando eu nunca recusei ser juiz no Tribunal Superior Eleitoral, lá eu cheguei 3 vezes à presidência e jamais fui trepidante. Esse momento eleitoral, inclusive, que é muito palpitante, não é? E acabamos de sair agora de um período eleitoral, de certa forma, acalorado, um tanto quanto conturbado. E eu já aqui aproveito a deixa, né, o ensejo, para perguntar a Vossa Excelência, o que o senhor está achando desse ambiente pós-eleição? Temos um governo eleito, mas ainda não empossado. Algum questionamento, e aí há também, né, assim, uma sensação da sociedade de que é uma crise entre poderes, não é? Entre poder legislativo, executivo e judiciário. Isso está gerando uma certa insegurança, inclusive no ambiente de negócios. Como é que o senhor tem percebido isso, né? Pela Constituição, nós temos em bom português que os poderes da República, e eles consubstanciam o tripé da República, são harmônicos e independentes. Cada poder deve atuar em sua área, apenas em sua área, não a extravasando, não substituindo o judiciário, o executivo o judiciário, o legislativo, o executivo. E buscar-se, acima de tudo, e é o que interessa aos brasileiros, o entendimento, a temperança. Sou, por criação, uma pessoa otimista e acredito em dias melhores para esta sofrida república que é a República Brasileira. A Constituição brasileira, ela traz um arcabouço muito interessante. Ela adotou aquele modelo de separação de poderes de Montesquieu, não é? Lá no artigo 2º, que diz que os poderes são independentes e harmônicos e deveriam atuar dentro de um princípio da autocontenção. Mas, ao longo dos anos, a gente tem notado o poder executivo, muitas vezes, exorbitando, editando medidas provisórias em hipóteses em que não seria possível, o próprio poder legislativo, muitas vezes, querendo fazer, às vezes, de poder judiciário, abrindo investigações e CPIs, muitas vezes mais midiáticas do que propriamente efetivas. E também, o que vem sendo questionado muito ultimamente, o Poder Judiciário avançando, não é? Muitas vezes aí fora daquelas possibilidades do artigo 1º, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente, ou nas hipóteses da Constituição, ou por meio de seus representantes eleitos, não é? E os artigos 22, 44 e 48 trazem as hipóteses, que são competência privativa da União legislar, e atribui essas competências ao Congresso Nacional e não ao Poder Judiciário, que muitas vezes acaba, a pretexto de fazer uma interpretação, exacerbando um pouquinho e indo além e construindo de forma mais clara a própria norma. Como é que o senhor tem visto esse cenário? O senhor acha que isso aí que está causando um certo desgaste? O ativismo judicial em si não é algo sadio. A atuação do juiz é uma atuação vinculada. É uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, pelas 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Claro que a norma enseja esse ato de vontade, que é a interpretação, mas a interpretação não pode chegar ao ponto de se estabelecer para a solução do conflito de interesses o critério de plantão. Quando isso ocorre, há o desgaste para o próprio judiciário. O judiciário deve atuar, como eu disse, e também os demais poderes, buscando o entendimento
e a partir da temperança. Isso é o que se quer. Isso é muito importante, inclusive, para afastar, não é, Excelência, todo esse cenário de instabilidade, de insegurança, e pode causar um impacto muito grande nos investimentos, nos empregos, na renda, enfim. Muitos têm questionado também a invasão, né, cerceando aí a chamada imunidade parlamentar, não é? Alguns deputados que tiveram suas contas em redes sociais bloqueadas, outros tiveram aí contas bancárias bloqueadas. Como é que o senhor tem visto isso? Isso não causa também um certo ruído, um certo desconforto entre o Poder Judiciário e também o Poder Legislativo? O que nos vem da Constituição Federal? Nos vem a liberdade de expressão, nos vem a liberdade de comunicação, nos vem a liberdade de comunicação, principalmente jornalística. O cidadão que paga os seus impostos e é cobrado no tocante a esses impostos, ele quer informações, ele quer atuar a partir de segurança jurídica. Agora, claro, há um sistema que se diz de freios e contrapesos, e quando a liberdade de expressão extravasa o razoável e alcança a honra do cidadão, ele tem como responsabilidade aquele que acionou a liberdade no campo civil e no campo penal, mediante indenização e também a glosa penal, imposição de pena. É assim que deve funcionar a República, é assim que se aguarda de um Estado que se acredita democrático de direito. Quando nós falamos de segurança pública, nós imaginamos a polícia investigativa, que é a civil dos estados e a federal, a polícia militar, que é a polícia repressiva, corpo de bombeiros e até a guarda municipal. Mas interessa-nos, acima de tudo, a segurança jurídica que decorre do direito. Não podemos esquecer que o direito rege a vida em sociedade. Nós não damos um passo sequer sem estarmos submetidos a uma regra jurídica e só avançaremos culturalmente mediante a observância do direito estabelecido. Essa questão é relevante porque, eventualmente, se o parlamentar não é, deixa de poder utilizar sua voz, né? Ele tem aquela imunidade de voz, palavras e votos, não é? E se ele deixa de poder utilizar sua rede social, claro, ainda que ele tenha exacerbado, que ele seja responsabilizado na seara própria, não é? Existe lá a própria previsão do Conselho de Ética, etc. e tal. E, obviamente, nós não estamos falando aqui de atos de agressão, de violência, nada disso. Isso todos nós repudiamos, não é? Mas tem aqueles parlamentares, inclusive, que agora, recentemente eleitos, ainda não empossados, né, já tiveram, por um questionamento ou outro, já as suas redes sociais bloqueadas, né, por ordem judicial. O senhor acha que isso tem desgastado essa relação entre os poderes? A Constituição, que um grande homem público de São Paulo disse cidadã, ela veio para ficar. Ela precisa ser um pouco amada pelos brasileiros em geral, e principalmente pelos homens públicos. E aí é observar se essa Constituição, nós não podemos partir para o veso popular. Os incomodados que se mudem, não é assim. A boa convivência pressupõe o diálogo, a boa convivência pressupõe a troca de ideias. Isso é importantíssimo, sob pena de precisarmos até mesmo fechar o Brasil para balanço. Essa questão que o senhor colocou também é muito importante, da liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade... O artigo 5º traz, né, a liberdade de livre pensamento, a liberdade intelectual, a liberdade de convicção política, religiosa, ideológica. Esses são todos preceitos pétreos que estão ali consagrados, não é?
E me parece que é uma conquista civilizatória, não é? Mesmo porque a sociedade e a própria ciência sempre evoluíram a partir do debate, né? Eu fico brincando, o que seria da história, e o que seria da ciência, o que seria da evolução da nossa sociedade, se não fosse, por exemplo, os embates entre Tesla e Edison, né? Quem estava certo? E os embates foram acalorados, né, pessoal? Para falar do nosso mundo do direito, entre Rui e Clovis, né, na época da edição do nosso Código Civil, e por aí vai, não é? É um histórico enorme onde o contraditório é que gerou a evolução. E o senhor sempre tem uma frase lapidar, que é a chamada beleza do colegiado, não é? Que é a resultante daqueles debates todos que convergem e acabam dando um membro moderando o outro, acabam dando um resultado mais ponderado, não é isso? De início, os parlamentares gozam de inviolabilidade. E aí a inviolabilidade consideradas palavras, votos, expressões. E temos a figura da quebra do decoro parlamentar. Não interessa colocar mordaça em parlamentares. Ao contrário, eles devem assomar a tribuna e versar o que entendem que deve versar. Nós temos que observar a evolução. Nós temos que ter presente a história. Voltaire dizia que podia não concordar nada com o que o opositor falava, mas que lutaria até a morte para ele ter o direito de falar. Isso é o que convém. Agora, o ato de força numa democracia é inconcebível. Como se pode combater notícias falsas? Com a notícia verdadeira, sobrepondo as notícias falsas à notícia verdadeira, escancarando o equívoco cometido pelo autor da notícia. É esse o caminho a ser trilhado. Nessa linha ainda, né, existem algumas situações que são muito polêmicas, que vêm sendo largamente discutidas na sociedade, não é? De pessoas que não gozam de prerrogativa de foro, porque não estão ali no rol do artigo 102, né, da nossa Constituição Federal, e que vêm sendo processadas, não é? Por avocação de competência pelo Supremo Tribunal Federal. Há casos de empresários que tiveram, mensagens de WhatsApp censuradas e que tiveram contas bloqueadas por conta disso. Isso também não causa uma certa insegurança, porque o princípio, inclusive, do juízo natural é muito importante, não é, Excelência? Para que se preserve aí a isenção do julgador, que a sociedade tenha uma imagem muito clara e precisa, né, dessa isenção, né? Pois é, a prerrogativa de foro é algo que não se coaduna com o que nós entendemos como cidadania e que pressupõe um tratamento igualitário. Se retrocedermos um pouco e nos lembrarmos do episódio presidente dos Estados Unidos, Clinton, e a estagiária Mônica, nós vamos ver que ele foi julgado pela primeira instância. Eu sou terminantemente contrário à prerrogativa de foro, tanto assim que quando o ministro Luiz Roberto Barroso suscitou uma questão de ordem, nós entendemos que, no tocante aos deputados federais e senadores da República, o julgamento pelo Supremo pressuporia um delito praticado no exercício do mandato e ligado a esse mesmo exercício do mandato, e mesmo assim, com um contrapeso alusivo à inviolabilidade parlamentar. Agora, o que nós temos visto é a prática de atos que não se coadunam com a organicidade do direito, com a organização do direito. Por quê? Porque se acaba, mediante dois institutos
de direito processual penal, o da continência, que é o envolvimento de vários acusados no mesmo processo, e o da conexão probatória, por estender a prerrogativa de foro. E aí partisse para a prática de atos de constrangimento, de constrição contra cidadãos comuns que não têm sequer, não diria prerrogativa, mas aí a submissão ao próprio Supremo. E, evidentemente, quando o Supremo bate o martelo, daí haver uma responsabilidade maior nos pronunciamentos dos integrantes, não há quem recorrer. Ele tem a palavra única. A jurisdição é una, mas ela é dividida em órgãos visando justamente a tramitação que se quer célere e econômica do processo. E, portanto, tanto quanto possível, há de se observar essa organização do direito instrumental e ter-se o pronunciamento em primeira instância, a possibilidade de interposição do recurso por excelência, que é a apelação para a segunda instância, e, quem sabe, chegar a uma terceira instância e a uma quarta instância. E aí, evidentemente, vai embora a celeridade do processo. A quem interponha recurso, mesmo aconselhado pelo profissional da advocacia a não fazê-lo, apenas para projetar no tempo, a mais não poder, a definição do conflito de interesse. Isso não interessa à sociedade brasileira. Não, perfeito. Eu acho que o ponto... Fiquem à vontade. Parabéns, ministro, pelas posições, não é? E essas preocupações, elas são muito latentes aqui na sociedade, não é? Há um outro aspecto que também nos causa um certo desconforto, não é? Enfim, da fixação de penalidades, multas, medidas de constrição, como o senhor bem disse, e obrigações de fazer ou não fazer, não é? Diz o artigo 5º lá salvo engano, 54 ou 55, né? Enfim, ninguém será privado dos seus bens, não é, sem o devido processo legal. E hoje, muitas vezes, uma rede social, não é, um canal no YouTube, no mundo da tecnologia em que vivemos, muitas vezes aquilo é a ferramenta de trabalho, é um bem, portanto, é um bem muitas vezes imaterial, é a marca, é aquele trabalho que é desenvolvido. E há decisões também no sentido de, enfim, encerrar o canal ou a rede social de uma determinada pessoa. Isso tem sido, inclusive, muito discutido aí pelo Elon Musk, né, que acabou de comprar o Twitter, não é? E, muitas vezes, sem que haja sequer um processo, não é? Numa fase de investigação, de um inquérito, né? Muitos abertos aí pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e há, de plano, uma determinação de fechamento do canal de comunicação ou da rede social, impossibilitando a pessoa que hoje, se não tiver uma rede social, muitas vezes ela não está no mundo, né? Vira um pária da sociedade. Né? Certamente, recorrer ao Santo Padre não adianta nada, né? É um problema realmente muito sério. Nos vem da Constituição Federal, e você ressaltou muito bem, da lei das leis do país, que há de se observar o contraditório, há de se observar o devido processo legal, que sugere a audição de quem pode ser alcançado por uma decisão antes da decisão ser prolatada, porque depois de a decisão estar prolatada, fica muito difícil reverter-se o quadro decisório. Eu indagaria, nós vivenciamos um regime de exceção? Não. Nós vivenciamos um regime democrático por excelência. E nesse regime democrático é inconcebível o bloqueio de rede social.
E o bloqueio de rede social sem ouvir sequer o interessado em mantê-la funcionando. Não vejo com bons olhos o que está acontecendo e penso que o que está acontecendo merece a excomunhão maior. Não, perfeito. Bom, vista a manifestação efusiva, eu já emendaria uma outra nesse mesmo sentido, não é? O nosso artigo 220 da Constituição, já que como antevendo, é incrível como o Constituinte foi sábio, não é? Isso foi em 1988. Ele foi pedagógico. Pedagógico. Já conhecendo os destinatários da norma. Então, o artigo 220 da Constituição, o senhor falou agora há pouco da liberdade de imprensa, da liberdade jornalística, mas ele vai até além, não é? Ele assegurou a livre comunicação social, como que se tivesse a antever o fenômeno da rede social. Proibiu a censura de qualquer ordem. E, ao fazê-lo, se referiu à lei. Nem à lei, porque há uma hierarquia das fontes jurídicas e, no ápice, você tem a Constituição Federal, pode resultar em censura. Indaga-se. E a justiça é obra do homem e é passível de falha, né? É possível ter-se a retirada em si ou o apagamento em si de um sítio jurídico na internet mediante decisão singular? A meu ver, não. A resposta é desenganadamente negativa. Não é possível. Tem-se que perceber, tem-se sim, a envergadura da cadeira, mas sem exorbitar no exercício das funções que essa cadeira gera. Isso é muito importante. É hora de calçarmos sandálias franciscanas. Perfeito. Já falo como se fosse ainda juiz. Bem, nessa linha, não é? Existem aí algumas reportagens que foram proibidas, algumas opiniões de comentaristas que foram cerceadas, pelo menos é o que se reclama, não é? Alguns documentários que, em virtude de estarmos em período eleitoral, foram suspensos, não é? Nessa esteira, o senhor acha que houve aí alguma possibilidade de violação ao artigo 220? Uma interpretação de um grande colega que integra o Superior Tribunal de Justiça, o Paulo Sanseverino, e integra o Tribunal Superior Eleitoral, que foi mal interpretada. O candidato à reeleição utilizou uma frase por mim lançada em uma entrevista dada a um jornalista, em que disse com pureza d'alma, apenas proclamando a realidade, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e votei nele em 2002, em 2006, em 2018 voltei no Andrade, ele não teria sido absolvido pelo Supremo, porque se o Supremo o tivesse absolvido, teria declarado extintos os processos crime. O que houve foi, contra o meu voto à época, foi a anulação dos processos crime que já haviam, né, precluído quanto a recursos passíveis de serem interpostos. Eu disse isso e aí foi utilizado, porque convinha ser utilizado, pelo candidato Jair Bolsonaro à reeleição. E interpretaram essa decisão do Paulo Sanseverino como se tivessem censurado não a propaganda dele, mas a minha fala, porque cortaram também parte da minha fala. Eu disse, olha, foi um equívoco interpretativo da decisão do Paulo Sanseverino, que ele jamais chegaria a esse ponto de afastar do cenário nacional uma verdade.
uma verdade que não pode ser objeto de impugnação. Houve anulação dos processos, reconheço que houve, contra o meu voto, mas não houve a absolvição. Tanto assim que o tribunal indicou o juízo que seria competente para apreciar esse processo crime, ou seja, o juízo de Brasília. Não, perfeito. Inclusive, o ministro Severino é uma pessoa maravilhosa, estivemos juntos, né, em várias oportunidades, em congressos, seminários, uma pessoa muito, muito ponderada, inclusive. Excelência, um outro ponto que vem sendo assim, extremamente debatido, não é? E que também causa uma certa insegurança, é um direito que está previsto lá no artigo 5º, não é? Da livre manifestação. Não é? A livre manifestação condicionada, salvo engano, a 2 requisitos. Ao aviso prévio à autoridade competente, né, com precedência daquele que requerer primeiro, e, em segundo lugar, que essa manifestação seja absolutamente pacífica. E, portanto, ninguém vai defender aqui, obviamente, manifestações violentas que venham cercear ou impedir exercício de outros direitos, como o de ir e vir, etc. e tal. Como é que o senhor tem visto essa questão muitas vezes, de chamar de antidemocrático o ato de algumas pessoas se manifestar de uma maneira ou outra, da forma que bem entenderem, obviamente, não é? Caso, obviamente, essas manifestações sejam pacíficas? A manifestação pacífica, ela é sempre bem-vinda. O que eu não posso compreender é manifestação que acabe por interferir na vida dos cidadãos em geral. Essa que precisa ser coibida. Agora, alguém externar ponto de vista sobre este ou aquele aspecto político, isso, a meu ver, faz parte do próprio Estado, do Estado democrático de direito. Só condeno as manifestações violentas, como eu disse, repercutem diretamente, mediante até o bloqueio de estradas, na vida dos cidadãos. Essa que precisa ser afastada. O meio não é esse. Em direito a uma máxima, o meio justifica o fim. Jamais o fim ao meio. Eu não posso estabelecer um objetivo a alcançar e atropelar simplesmente o arcabouço normativo, atropelar as normas de regência da matéria para consagrar esse objetivo que elegi. Ou seja, há de se atuar, segundo as leis da República e segundo a lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Perfeito, perfeito. Há outra situação também que vem sendo um pouco questionada. Aliás, o senhor deu um apelido que acabou pegando, não é? O chamado inquérito do fim do mundo, não é isso? Foi um inquérito instaurado de ofício pelo Supremo. E olha que eu não sou frasista, né? Mas sou um bom carioca, um bom torcedor do Flamengo. Perfeito. Aqui em terra de paulista, não sei se a gente vai fazer sucesso, né, com o Flamengo. Mas esse inquérito, a polêmica que surgiu foi porque ele foi instaurado de ofício, não é? E vivemos aqui num sistema jurídico em que a autoridade judicial age quando provocada. O senhor pode nos explicar um pouquinho esse contexto? Eu estava numa recepção e não sou daqueles que recusam em Brasília a recepção, não recusava, com receio de me tornar cooptável, quando chegou o presidente do Supremo à época e me disse que, ante as agressões sofridas pelo Supremo, o Supremo, portanto, seria a vítima, ele teria instaurado, mediante portaria, um inquérito e teria designado relator desse inquérito o ministro Alexandre de Moraes. E, calmamente, eu disse a ele, realmente, como você já adiantou, eu não concordo com essa instauração, porque o nosso sistema é um sistema acusatório. Inquérito é instaurado mediante notícia do crime pelo cidadão, pela polícia,
ou pelo titular da ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público, jamais pela vítima. Daí ter falado à época em inquérito do fim do mundo. E adiantei a ele, olha, se você tivesse me escolhido a dedo para ser o relator do caso, eu não aceitaria essa escolha, porque o sistema observado, que sempre foi observado, é o da distribuição aleatória de inquérito ou de processo. E há um detalhe, uma ex-aluna na UNB, que foi procuradora-geral da República, à época, a Raquel Elias Ferreira, requeriu o arquivamento desse inquérito. E esse requerimento ele foi simplesmente desprezado. Mais conhecido como Raquel Dodge, não é isso? Ela é Dodge, eu prefiro continuar conhecendo-a como ex-aluna. Ela era solteira, Entendo. Casou com um americano, se tornou Dodge, mas Dodge. E o inquérito está tramitando há cerca de 2 ou 3 anos. Aonde ele vai chegar? Eu creio que não vai chegar a lugar algum. Por isso é que eu disse que realmente é um inquérito do fim do mundo e tudo nele cabe. Essa questão de um inquérito aberto, sem um fato determinado a ser apurado, não é? Sem a precisão de quem seriam os investigados, né? E um inquérito que passa a abrigar, não é, todo e qualquer cidadão, mesmo sem prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, mas que passa a ser julgado porque o Supremo tem a última palavra sobre o direito positivo. Ou não sei se será julgado, porque eu não acredito que o Ministério Público apresentará a primeira petição de uma ação penal, que é a denúncia quanto àqueles envolvidos no inquérito. Aliás, né, ministro Marco Aurélio, pelo artigo 129, inciso 1º, salvo engano, por ser o Ministério Público o titular da ação penal, não é? E o destinatário daquela investigação, salvo engano, eu queria que o senhor, enfim, relembrasse a nossa plateia aqui, como é que era o entendimento já há longo tempo vigorante no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, se houver o requerimento de arquivamento pelo Ministério Público, pode, pelo menos à luz do seu entendimento, pode o Poder Judiciário manter esse inquérito aberto? Você quer que eu responda considerada a voz da velha guarda ou da guarda atual? Aí fica difícil. À luz, obviamente, da jurisprudência dominante que vinha sendo a vida inteira. Nós temos uma regra processual. Quando se está na primeira instância e o promotor de justiça requer o arquivamento do inquérito, que não foi instaurado, logicamente, pelo juiz, né? Pode o juiz, não se conformando com a manifestação, remeter o inquérito, remeter a questão ao chefe do Ministério Público. Mas quando se cogita da atuação já do Procurador-Geral da República, fica muito difícil. É certo que deve haver na Procuradoria-Geral da República um órgão coletivo acima do Procurador-Geral, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Mas, normalmente, esse conselho não marchará contra a visão do procurador e visão, inclusive, que é harmônica com o dever de preservar a incumbência do Ministério Público, já que o inquérito, como eu disse, foi instaurado pela própria vítima. Agora, a própria vítima apresentará a denúncia, a própria vítima, posteriormente, desconhecendo o sistema acusatório do Estado acusador, julgará essa ação penal, ela virá a existir. Uma coisa é a ação penal subsidiária da pública, quando há um interesse subjetivo em jogo, um interesse do cidadão, e o Ministério Público simplesmente silencia. Aí admite-se que possa surgir um processo crime provocado pela própria vítima, não nesse caso concreto, que eu não imagino o Supremo Tribunal Federal vítima
dê um ato desses. E, de qualquer forma, poderia muito bem o presidente do Supremo oficiar o Ministério Público, remetendo, como eu disse, coisa que qualquer um de nós pode fazer em relação à vida gregária, remetendo ao Ministério Público a notícia em si da prática criminosa e aguardar, então, a provocação do Ministério Público, ou remetendo mesmo à Polícia Federal, que ela viesse a atuar pedindo, se fosse o caso, a instauração de um inquérito que, de início, inclusive, sequer policial. Perfeito. Bom, Excelência, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso painel, não é? Eu queria agradecer imensamente a Vossa Excelência pelos ensinamentos, pela posição sempre firme, corajosa, não é? Coerente com esses pontos de vista, inclusive, que o senhor defende e está defendendo hoje, são aqueles que já foram externados ao longo de toda a sua trajetória jurídica, não é? Não são novidade, né? E eu queria, então, deixar uma última palavra ao senhor, não é? Para que o senhor nos diga como é que a gente sai desse imbróglio, não é? Desse impasse institucional. O que o senhor tem em mente? O que o senhor acha que vai acontecer aí, enfim, no próximo ano? Como é que o senhor tem vislumbrado a alternativa de saída para essa situação? João Batista, 3 coisas. Na véspera em si das eleições, o Correio Brasiliense, como você não conhece, ele publicou 2 artigos. Eu não sabia, inclusive, que haveria esse artigo daquele que tomou posse no dia 13 de junho de 1990, a solenidade foi única comigo, o ministro Carlos Veloso. O artigo do ministro Carlos Veloso, simplesmente retratando que nunca tinha votado no ex-presidente Lula, mas que antes até mesmo as adesões, né, ao opositor e outras coisitas mais, ele votaria no presidente Lula. E o meu dizendo justamente o contrário, que em 2002 votei no presidente Lula, em 2006 também votei na reeleição do presidente Lula e que agora, em 2018, quando eleito o presidente Jair Bolsonaro, votei no prefeito Haddad. E expliquei como ex-juiz não poderia jamais votar no presidente Lula novamente, porque foi condenado por crime contra a administração pública, crime de corrupção e lavagem de dinheiro, e teve o título condenatório, ou os títulos condenatórios, que não foi um só processo, transitado em julgado, mas ele veio a ser ressuscitado politicamente pelo Supremo. Foi o que eu disse. Depois que o Supremo bate o martelo, nós não podemos não concordar com a decisão, mas ela é irreversível. Hoje é realmente o presidente eleito. Assim quiseram os eleitores. E você também falou muito bem. Segundo o primeiro artigo da Constituição Federal, um parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo e será exercido diretamente ou mediante representantes eleitos. E o povo se manifestou. Como eu disse nesse mesmo artigo, o eleito pelo povo, e eu reconheço a sabedoria do povo brasileiro, o eleito seria diplomado, tomaria posse e entraria no exercício. É o que eu espero que ocorra, para que nós não tenhamos no Brasil um retrocesso, que daqui a 4 anos voltem os brasileiros a se pronunciarem novamente. O ex-presidente Lula, todos nós sabemos, foi presidente da República durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos até a derrocada da presidente Dilma, né? E, portanto, um homem que, de metalúrgico, se tornou o dirigente maior do país. Mas, de qualquer forma, nós observamos o sistema e o observamos acima de tudo. E eu presidi as primeiras eleições informatizadas no Brasil em 1996. A urna eletrônica,
que evita o manuseio da cédula pelo cidadão. Eu fui estagiário com um juiz que era juiz eleitoral, meu primo, né? E eu vi o que era a cédula, a cantada da cédula, a alteração das cédulas, o mapismo, o lançamento da cédula não correspondendo à vontade do eleitor. Eu posso afiançar aos senhores, e o faço com desassombro, que a urna eletrônica é seguríssima. De 1996 até hoje não houve uma impugnação, ao contrário do que ocorria com a cédula de papel, minimamente procedente na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, no mais, há duas coisas a serem observadas. A primeira é que os homens de bem não podem silenciar diante do contexto. E eu, evidentemente, aos 76 anos, não acredito em Papai Noel, mas não tenho medo de assombração. E segundo, que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Não adianta a pessoa ser virtuosa, ter qualidades, não ter coragem para externar o que pensa, e o que pensa principalmente sobre a vida nacional. Que sejamos otimistas e que o presidente Lula, a partir de janeiro de 2023, seja muito feliz no exercício do mandato de presidente da República, com um Congresso contrário de início, contrário, portanto, ao próprio Partido dos Trabalhadores. Bom, ministro Marco Aurélio, eu queria agradecer imensamente a sua presença, suas sábias palavras, ensinamentos, com a experiência de longa data, né, e como grande jurista que o senhor é, não é? Eu queria agradecer também aqui a presença de todos, agradecer a HSM, agradecer ao Reinaldo, ao time todo da HSM Debrad e, enfim, foi uma conversa excelente e eu acho que fomentou aqui a necessidade, inclusive, de depois desdobrarmos, não é, esse papo para que esses pontos que... Você me permite cometer mais uma inconfidência? Eu estava em Visconde Mauá, na Serra, no Rio de Janeiro, quando recebi telefonema de jornalistas indagando diante da amostra do ministro Teori Zavascki, um grande juiz, naquele acidente em Angra dos Reis, o que haveria quanto ao preenchimento da vaga. E para mostrar que eu não tenho nada contra o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, eu respondi à jornalista que o presidente Michel Temer tinha um homem talhado para o cargo. Professor universitário, membro do Ministério Público, foi secretário de Segurança Pública, Geraldo Alckmin, aqui em São Paulo, foi secretário de Segurança Pública do Kassab e ministro da Justiça. E ele acabou sendo escolhido pelo presidente. Agora que ele perceba a responsabilidade gerada pelo próprio cargo ocupado. Perfeita, Excelência. Com essas sábias palavras e desejando, né, que a situação se desenrole tal qual Vossa Excelência tem, enfim, ponderado, que as pessoas adotem sempre essa posição mais harmoniosa de autocontenção. Eu queria agradecer a todos imensamente e desejar um ótimo congresso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção que tiveram em me ouvir. Em nome da HSM, eu é que agradeço muitíssimo a presença do ministro Marco Aurélio de Mello. Obrigada, ministro, pelo seu tempo, pelas palavras, como disse o doutor, né, harmoniosas para esse momento tão conturbado que temos aí no nosso Brasil. E, doutor, muito obrigada também pela participação e pela mediação desse painel que foi tão rico para todos nós. Ministro, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, boa sorte, bom horizonte, que tenhamos um bom horizonte no fronte.